Quem chega para conversar com a gente hoje é o Dr. Cristiano Estivalete, médico, e o tema da nossa conversa de hoje é Alzheimer. Isso porque, segundo dados do Ministério da Saúde, pelo menos 1.200.000 pessoas vivem com Alzheimer aqui no Brasil e outras 100.000 são diagnosticadas a cada novo ano com a doença. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Primeiro a gente tem que dividir bem os conceitos das patologias, certo? Esse tanto de gente aí sofre de demência. Então, demência é a perda da capacidade cognitiva da nossa mente. É a perda da mente. Então, começa com perda de memória recente, dificuldade de lembrar dos nomes das coisas, perda de orientação. E aí as pessoas dão o nome de Alzheimer para um monte de demências que não necessariamente são doença de Alzheimer. E o que é, então, a doença de Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer é um diagnóstico feito pós-morte. Muitas vezes nós temos uma pessoa que está demente, mas fica mais aceitável, ou fica um eufemismo a gente dizer que é Alzheimer, na verdade, numa demência que é cerebrovascular, ou que é por doença de Parkinson, ou coisa parecida, entendeu? Então, as pessoas acostumaram com o termo Alzheimer, parece um termo mais brando, do que simplesmente demência, que a pessoa ficou demente mesmo, entendeu? Doutor Cristiano, bom dia, Diego Amorim aqui. Quais são os alertas que devem ser acesos aí quando a pessoa começa a perder essa memória? Até que ponto perder uma memória recente é dentro do esperado, dentro do previsto, e quando aquilo deve começar a preocupar a família? Diego, naturalmente nós, como vamos envelhecendo, nós vamos perdendo alguma capacidade, né? Capacidade física, capacidade de enxergar, capacidade de manter relações sexuais, etc. e tal. E nós sabemos que as nossas células nervosas, nossos neurônios, eles não se reproduzem. Uma vez mortos, eles não são substituídos. Quando a gente é mais jovem, ainda algumas funções de neurônios que foram perdidos, eles acabam sendo feitos por outros neurônios. Mas, depois de uma certa idade, é muito mais difícil a chamada plasticidade neuronal. Então, a partir dos 60, 65, 70 anos, nós vamos apresentando essa dificuldade, então, de memória recente, e isso pode ir se agravando com o passar dos meses e dos anos. Geralmente, essas doenças do tipo demência, elas caem em degrau, elas não caem linearmente. Então, a pessoa passa um tempo normal, estável, e daí ela dá uma caída. E aí passa mais um tempo, e ela dá outra caída, e assim por diante, até ir perdendo toda a capacidade cerebral. Doutor, eu queria que a gente falasse um pouco sobre fatores de risco. Por exemplo, essa sociedade que a gente tem hoje, em que muitas vezes pouco se lê, pouco se exercita a mente, a gente recorre aos lembretes do celular para tudo, alarme para tudo muito fácil ali na nossa mão. Pode ser que isso, de alguma forma, prejudique a nossa mente a ponto de tornar-nos mais propensos a essas situações quando a gente fala nessa idade de 60 para mais, 70 para mais, ou não? É o mesmo cenário, independente da época em que se vive, e os fatores de risco são outros? O que a gente sabe da nossa experiência, porque essa nossa geração atual, nós não temos uma experiência com eles ficando idosos, né? Mas o que a gente sabe do passado é que pessoas que eram muito inteligentes a vida toda demoram mais para ter demência. Então, quem por algum motivo exercitou mais o seu cérebro, praticou mais atividades cerebrais e intelectuais, atividades de memória, tudo que exigia mais função cerebral, acaba tendo menos chance de ter demência ou uma demência mais tardia. Então, é a mesma questão do uso e desuso. Aquilo que você pouco usa, o seu corpo não vai deixar forte.
E aí, quando vier uma doença, vai ser a primeira parte a ser atingida. Então, use seu cérebro, leia, pratique atividades que exijam do seu cérebro, deixe ele sempre em estado de desafio. Isso vai fazer com que ele fique mais afiado e cada vez fique mais resistente a esse tipo de problema. Doutor Cristiano, a gente sabe quão sofrido é para uma família ter alguém com uma demência em casa, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um marido, uma esposa. Que dicas o senhor daria, que conselhos o senhor poderia dar do ponto de vista médico para os familiares que vivem situações como essa em casa? Enfim, como lidar com isso, esse acompanhamento doloroso muitas vezes e que dura anos? Quando a gente começa e a pessoa tem pouca perda cognitiva, a gente ainda acha que eles são capazes de se virarem sozinhos. Mas é justamente uma das fases mais perigosas. Todo ano a gente vê idoso que saiu de casa e desapareceu. Recentemente aqui em Águas Claras tem um idoso, parece que está quase um ano já desaparecido. São pessoas que saem e simplesmente esquecem para onde estavam indo e esquecem como voltar. Nós temos aquele caso em Anápolis, no começo do ano, daquela senhorinha que saiu com as 2 netas e ficou presa, ficou perdida no mato. Então, o idoso que começou a apresentar algum sinal de que ele não lembra, está perdendo a memória, não leve isso como piada, gente, por favor. Organizem para esse idoso ter sempre na roupa dele uma identificação, ou melhor ainda seria fazer uma pulseira que pudesse conter os dados de contato dessa pessoa. Então, coloca a pulseira nele ou nela, não deixa mais tirar, e se por acaso ele sair de casa, aquela pulseira vai ajudar a ele a ser encontrado. Outra coisa, tem muitos idosos que vivem sozinhos, e eles perdem essa noção, às vezes, de comer, de tomar água, de tomar seus remédios, e é muito perigoso um idoso morando sozinho. Então, depois de uma certa idade, também é ruim se ele fica sozinho, sem um cuidador, sem alguém para tomar conta dele. Mas depois que a demência já está instalada, que fica mais fácil de ver, aí você, claro, vai ter que tomar aqueles cuidados de medicação, cuidados gerais, porque ele acaba ficando uma criança novamente, né? É isso. Bom, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua atenção nessa manhã de terça-feira. Uma boa semana e até semana que vem. Obrigado, um abraço para todo mundo e bom feriado. Bom feriado, doutor, um abraço.